Existe uma passagem aqui na Bíblia que eu gostaria de ler para vocês, que é em Gênesis capítulo 1, logo o primeiro livro da Bíblia, que diz assim: E criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Uma coisa que nós vemos aqui, Deus na criação do mundo, aonde havia trevas, a primeira coisa, antes de Deus criar todas as coisas, Ele disse: haja luz. Ou seja, o nosso Deus, antes de criar qualquer coisa, a primeira coisa que Ele pediu foi a luz. O que isso daí nos traz para cada um de nós? Não adianta nós tentarmos criar ou recriar a nossa vida. Nós nunca vamos encontrar solução para os problemas de nossas vidas ou uma direção para que nós possamos tomar se não houver na nossa vida a luz. A luz pode ser no âmbito espiritual, quando eu preciso de uma direção superior, uma direção de Deus para a solução de algo que eu não consigo, que esteja fora do meu alcance, eu não consigo enxergar, de uma forma humana, de uma forma física, mas Deus, Ele consegue enxergar além daquilo que nós conseguimos enxergar. Então, pedir uma direção a Deus sobre isso, pedir uma luz espiritual para que nos guie para solucionar aquele problema, é uma coisa muito importante que cada um de nós temos que aprender. Afinal de contas, todos nós somos seres espirituais. Não podemos simplesmente nos agarrarmos a matérias como se fôssemos somente seres físicos, seres emocionais, Nós não somos como os demais animais. Nós somos superiores, somos seres espirituais, imagem e semelhança de Deus. Há muitas vezes problemas em nossas vidas que realmente nós não enxergamos a solução, mas Deus pode nos ajudar a encontrar essa solução. Então Deus pode nos dar, muitas vezes, a luz a que nós precisamos. Mas fora esses tipos de problemas que às vezes nós não conseguimos enxergar a solução, Deus dotou o ser humano também de uma capacidade muito grande. Nós temos a capacidade do raciocínio, nós temos o nosso intelecto, a qual nós podemos utilizar para ir de encontro à solução dos nossos problemas. O que nós muitas vezes precisamos é ativar os nossos pensamentos criativos, o nosso pensamento ativo a procurar a solução de nossos problemas, a solução de nossos dilemas. Muitas vezes nós temos a tendência em culpar outras pessoas pelo problema que nós nos encontramos, enquanto na verdade nós o criamos. Na verdade, nós o procuramos, Na verdade, nós excitamos esse problema para cima de nós, E sempre o homem tem a tendência de procurar o bode expiatório, ou seja, aquele que seja culpado do problema que eu vivo, Mas se você se encontra nesse ponto, se você se encontra sem orientação, se você se encontra como se no escuro, você precisa da luz para iluminar. É semelhante a uma pessoa que guarda algum objeto no porão e ele não sabe onde está. A primeira coisa que ele faz ao descer ao porão é ligar a luz, porque ligando a luz ele terá uma visão panorâmica do porão e ele começa a procurar aquele objeto. Se ele o encontrar, ele sairá feliz. Se ele não o encontrar, o que ele faz? Ele sai do porão, desliga a luz. Ao deitar, muitas vezes, ou durante o dia nos seus afazeres, ele acaba se lembrando, então, daquele objeto a qual ele guardou, Então, o que aconteceu nesse ponto? Só o fato dele descer e ir procurar, o seu consciente já sabia que objeto ele iria procurar. Conforme ele foi procurando, aquela imagem daquele objeto que ele procura também acabou despertando nele lembranças no seu inconsciente sobre aquele objeto.
ele não teve a resposta de imediato, mas ao dormir ou a fazer os seus negócios do dia a dia, ele acabou se lembrando, porque ele parou de procurar, mas o inconsciente começou então a remexer aquelas lembranças que ele tinha e acabou trazendo ao consciente a lembrança daquele objeto. Na nossa vida é semelhante. O que nós temos muitas vezes é estar diante de um problema, parar, utilizar a nossa mente, o nosso raciocínio e tentar procurar uma solução para aquele problema. Então eu começo a analisar primeiramente de forma panorâmica. É como se eu me projetasse para fora e observasse o problema como um todo. Então, utilizar a sua mente em procurar, às vezes, ler um livro, às vezes, pedir um conselho, você vai tentando procurar a solução. Quando você encontra, você é feliz. Quando você não encontra, então você aguarda. Por quê? Porque existe um mecanismo interessante que quando nada vem à nossa mente consciente, mas o consciente está procurando, o que acontece? De tanto você tentar, aquela imagem vai começar a trazer certas lembranças, indícios no inconsciente referente àquele problema. Seja suas vivências, seja aquilo que você já estudou, seja aquilo que você vivenciou tanto na sua vida quanto na vida do outro, e aquilo vai te trazendo materiais que você pode utilizar para a solução do seu problema. Ou muitas vezes, como disse Jung, da sincronicidade, muitas vezes nós somos guiados por até ir na casa de uma pessoa, a ver às vezes um noticiário, às vezes um estudo, e nós encontramos com pessoas ou com eventos que acabam nos despertando ou nos trazendo a solução daquele problema a qual nós estávamos procurando uma resposta. Mas para isso nós precisamos utilizar o que? A nossa mente consciente. Você é um ser racional, você é um ser que pensa. Utilize a sua mente. Às vezes nós gastamos muito nosso tempo vagando nas nossas imaginações. Se você tem um problema e você vagueia muito no seu ego, utilizando as suas imaginações, você vai começando a imaginar o pior, a solução daquele problema. E isso começa a te trazer um certo medo, uma certa ansiedade, e as pessoas acabam então se desesperando, e como diz, metendo o pé pelas mãos e tomando decisões erradas, motivadas pelo seu medo, motivados pelas suas ansiedades, motivados pelas suas emoções. E nós não devemos ser assim. Nós devemos parar como seres racionais, precisamos utilizar o nosso pensamento ativo, focado na solução daquele problema. A partir do momento que você foca a sua mente e começa de uma forma ou de outra buscar a solução daquele problema, tendo também uma orientação divina, pedindo para que Deus ilumine, para que você encontre uma solução, para que você não faça nada de errado, para não complicar a situação, você com certeza conseguirá achar a solução para aquele problema. Muitas pessoas se esquecem que são seres espirituais que precisam, às vezes, do auxílio de Deus. Sim, todos nós precisamos do auxílio de Deus no nosso dia a dia, nas nossas vidas. Para quê? Para que não viemos tomar decisões erradas, para que amanhã ou depois nós mesmos não viemos sofrer com as decisões que nós tomamos, e muitas vezes precipitadamente, sem ter nenhuma orientação, sem ter nenhum pensamento ativo sobre o problema, na solução do problema. Nós temos que parar. Se você quiser ter vitória na sua vida, se você quiser ter sucesso, você precisa parar de tomar decisões baseadas nas emoções, baseadas nos sentimentos, baseados no seu ego. Você precisa ser mais racional, mais focado, utilizar o seu pensamento nesses objetivos. Isso daí não se refere somente à solução de um problema, mas se refere a todas as áreas da sua vida. Não queira tomar decisões baseadas no que os outros falam muitas vezes, porque às vezes você não analisou se aquele conselho, ou às vezes aquilo que a pessoa está pedindo para você fazer, seja de forma certa. Você precisa sim, ouve-se os conselhos, sim, ouve-se as demais pessoas, sim, tenha uma boa leitura, para que disso você possa então planejar e encontrar a melhor solução e o melhor caminho para que você possa tomar.
né? Sempre na Bíblia nós vemos que sempre Deus orientou, né, qualquer pessoa que tivesse qualquer problema. A primeira coisa não é sair fazendo o que der na sua cabeça, não. É sentar, parar e analisar. E muitas vezes o problema como é que diz, quem começou todo esse problema, às vezes fomos nós mesmos, quer dizer, às vezes você é o próprio causador do problema. Às vezes a gente quer resolver um problema, às vezes um problema conjugal, né? Um problema às vezes entre parentes, um problema profissional, e achando que o outro é o problema, mas vai ver que nós mesmos, né, que causamos o problema. Por isso temos que parar, sentar, né, para não tomarmos atitudes precipitadas, né? Então guarde esta palavra, né, que a luz que venha iluminar a sua mente, que é um símbolo de cada um de nós para o nosso pensamento ativo. A pessoa que tem o seu pensamento ativo, o seu pensamento focado, né, que senta como ser racional para pensar, né, antes de tomar atitudes precipitadas, com certeza te guiará melhor, no caminho mais próspero e mais bem abençoado e feliz, né? Que Deus abençoe a todos e muito obrigado.